Deus não responde à sua preocupação, Deus responde à sua fé. Pastor Luciano Teixeira, pastor sênior, fundador da comunidade Eclésia em São Gonçalo, casado com a pastora Joyce Reis e pai da Maria Helena. Autor do livro A Metamorfose do Líder. Já foi diretor de uma instituição financeira, abdicando de sua vida profissional para se dedicar totalmente ao seu chamado ministerial. Seu ministério tem um apelo muito forte para multiplicação e formação de liderança. Recebam com alegria e honra no Imersão o pastor Luciano Teixeira. Glória a Deus! Glória a Jesus! Boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom voltar a essa casa novamente, agradecer ao pastor Valber e a todo o Ministério Plenitude, por me receber com tanto carinho. Já ministrei aqui, ministrei no Caramujo também, que benção, os pastores estão aqui e eu fico muito feliz quando nós somos convidados para retornar em algum lugar que nós pregamos uma vez. Isso é bom, amém, irmãos? Amém? Então eu quero agradecer a vocês pelo carinho. Estou acompanhado aqui do meu irmão. Ganhamos para Jesus agora, recentemente, Luiz Alberto Teixeira. Por este homem orava eu 25 anos e ele entregou a vida dele para Jesus. É o meu irmão mais velho, não parece nada comigo, quer dizer, eu não pareço nada com ele. E a gente louva a Deus pela vida dele. Mas são 7 irmãos lá em casa, ainda faltam alguns aí que a gente está orando ainda para que o Senhor possa estar alcançando pela graça e pela misericórdia de Deus. Trago um abraço da minha esposa. Ontem foi meu aniversário, completei mais um ano de vida. Não vou falar a minha idade. Você deixa Deus falar com você aí. Quantos anos eu estou fazendo? Quantos anos eu fiz ontem, na verdade. E ela está lá, minha família toda reunida ontem lá na minha casa. Nós tivemos um tempo maravilhoso de qualidade. E ela está lá com a nossa filha agora, cuidando da nossa filha, para que eu possa estar aqui hoje sendo esse canal, esse instrumento de Deus para a tua vida. Eu não sei se eu dou glória a Deus ou se eu dou misericórdia, irmão. Estou dando glória a Deus porque eu vou pregar antes do apóstolo Robert. E misericórdia porque eu estou pregando depois do apóstolo Radamés. Então, irmão, me colocaram nesse meio aí o pastor Valber, mas tudo bem, pastor. A próxima vez me coloca um primeiro, pelo amor de Deus, que aí eu vou ficar sentado só ouvindo. Que desafio, mas nós estamos aqui para entregar uma palavra de Deus. Eu sei que toda a conferência de líderes, toda a imersão de líderes e de pastores, de obreiros, Deus vai montando quebra-cabeças e no final você vai entender tudo completinho, aquilo que o Espírito Santo vai estar falando com você. Bem, já foi dito aqui, eu só quero reforçar, Deus me deu o privilégio de escrever esse livro aqui há 2 anos atrás, e se no ano passado você não esteve aqui, não pôde adquirir o livro, eu trouxe mais alguns exemplares para você. Fala sobre a metamorfose do líder. A metanoia é a mudança da mente, e a metamorfose é a mudança da estrutura. É quando Deus muda a sua estrutura de liderança. É quando Deus te dá vinho novo. É quando Deus te dá unção nova. É quando a tua cabeça abre, a tua mente se expande para algo novo que você nunca viveu em Deus. Aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu e que não subiu ao teu coração. E aqui eu aplico as 4 fases da borboleta na natureza, na vida de um líder. E para cada fase dessa, o líder ele tem uma experiência com Deus. Talvez você precisa só entender em que fase você está. Porque isso muitas vezes é cíclico. Você está aqui hoje no casulo, daqui a pouco você está voando, está reproduzindo a sua liderança, aí depois você está voltando a ser lagarto de novo. Enfim, você só precisa entender o processo e aonde você está. Se você quiser adquirir, lá no final a gente vai estar ali com o maior carinho para poder te presentear, tá bom? Agora sim eu queria compartilhar com você uma palavra de Deus. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por gentileza, na 2ª epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. 2ª epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Cadê o meu tangedor aqui? Cadê o tecladista aqui? Me acompanha aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, por favor. Eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, a sua Bíblia, na 2ª epístola do apóstolo Timóteo, no capítulo de número 4, do versículo 9 ao versículo de número 15. Essa é uma palavra que está no meu coração, está borbulhando durante toda essa semana, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Quem achou, diga, achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós.
procura vir te ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu pouco. É o que está escrito aí, irmão. Resistiu pouco? Resistiu muito às nossas palavras. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti a minha vida nessa hora, Pai, para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo fale e não se cale nessa tarde. Espírito Santo, tem liberdade para falar, para agir e para fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Deus, fala conosco nessa tarde, ministra aos nossos corações, domina cada mente aqui nessa tarde, leva cativo todo entendimento, a obediência de Cristo nosso Senhor. Destrói todo sofisma e toda altivez que se levante contra o Teu conhecimento. E só haja lugar para que o Teu Espírito Santo flua nesse lugar. E no final, Senhor, nós Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E a igreja diga amém. Você pode celebrar a Deus por essa palavra que foi lida nessa hora com as suas palmas, amém? Celebre a Ele, palavra do Senhor. Deus colocou no meu coração um tema, e o tema da mensagem é: minha equipe ideal versus a minha equipe real. Quantos líderes de ministério nós temos aqui? Você lidera casais, jovens, você lidera, levanta a mão. Quantos pastores nós temos aqui? Líderes, levantem a mão. Quantas pessoas aqui trabalham em equipe, seja na igreja, em algum lugar? Por favor, levante a mão. 95% das pessoas que estão aqui trabalham em equipe, trabalham no ministério. E é sobre isso que Deus falou fortemente durante toda essa semana no meu coração, sobre a minha equipe ideal e a minha equipe real. Todos nós desejamos uma equipe ideal. Todos nós que estamos aqui, todos nós que almejamos, que desejamos crescer na graça, no conhecimento, nós sonhamos com uma equipe ideal, nós oramos por uma equipe ideal. Nós queremos pessoas do nosso lado, pessoas que nós colocamos de oração diante de Deus, pessoas que durante a madrugada nós clamamos: Senhor, envia pessoas assim, nos dê pessoas com esse perfil, nos dá pessoa para essa área que nós estamos precisando. Senhor, precisamos de um líder com esse perfil, nesse ministério agora que nós estamos fazendo. Enfim, nós colocamos a pessoa ideal, nós colocamos a equipe ideal, nós colocamos em oração tudo que nós idealizamos. Não importa a nossa área de atuação, todos nós sonhamos com uma equipe que funcione. Todos nós sonhamos com uma equipe compacta, uma equipe que reme para a mesma direção, uma equipe que dá resultado, uma equipe que performa, uma equipe que dá fruto. E quando eu falo de resultado no ministério, eu estou falando de uma equipe que frutifica, uma equipe que dá fruto, uma equipe que glorifica a Deus, uma equipe que glorifica Jesus. Uma equipe que glorifica Jesus é uma equipe que coloca os seus dons, os seus talentos à disposição do reino de Deus. Uma equipe onde as pessoas se completam, uma equipe onde as pessoas se respeitam, uma equipe enganjada no mesmo propósito. Quantos aqui não gostaria de uma equipe assim? Levanta a mão aí. Quantos queriam uma equipe assim? Essa é a equipe que eu quero, pastor. Quantos querem? Seja sincero, levante sua mão aí. Deixa eu ver só quem quer uma equipe assim. Eu não sei você, mas eu quero uma equipe assim. Agora, a verdade, e aqui eu quero falar porque nós estamos vivendo na vida real, a verdade é que nós criamos expectativa, e quando essas expectativas se comparam com a realidade, ai. É a famosa expectativa versus realidade. Meu Deus, eu orei por um cara para essa função aqui, o Senhor me mandou isso. Senhor, eu olhei para uma mulher sábia, e o Senhor me manda essa mulher. E muitas vezes a nossa realidade, ela não se compara com aquilo que acontece. Ou seja,
Você vê que a sua expectativa e realidade, elas se confundem muitas vezes. Você vê que às vezes o real não é o ideal. E a boa notícia que eu trago para você é que isso não só acontece na tua liderança. Isso não acontece no ministério que você exerce liderança. Isso não acontece só na igreja que você pastoreia. Isso é uma realidade. O apóstolo Paulo, ele percebeu que sua equipe não era aquilo tudo que ele idealizou. Irmão, o apóstolo Paulo, eu estou falando do homem que escreveu quase o Segundo Testamento todo. Ele percebeu que a equipe não era aquilo que ele idealizou. E ele percebeu isso no pior momento, no momento onde ele precisava mais de pessoas do lado dele. Onde ele precisava de mais pessoas que pudessem remar com ele, estar ao lado dele. Paulo está preso em uma masmorra, na prisão Marmetina em Roma. Essa é a segunda prisão de Paulo. Ele já está no corredor da morte, ele sabe que a qualquer momento isso vai acontecer. Paulo está preso como malfeitor, acusado de pôr fogo em Roma. Nero, ele usa os cristãos como álibi para o seu plano diabólico de construir uma nova Roma, e Paulo está pagando esse preço aqui. Paulo está se sentindo literalmente abandonado e no pior momento do seu ministério. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Esse foi o último capítulo que Paulo escreveu. O último capítulo do apóstolo Paulo está aqui, eu acabei de ler para você, está em 2 Timóteo no capítulo 4. E nesse momento difícil aqui, sua equipe não está com ele, com exceção de Lucas, que nós acabamos de ler agora. E Paulo vai citar aqui 7 nomes, 7 pessoas, que na sua maioria fazem parte da minha equipe, fazem parte da sua equipe e fez parte da equipe principal do apóstolo Paulo, equipe de líderes que caminhavam com ele. E aqui eu vejo características de líderes que compõem as nossas equipes, que compõem os nossos ministérios. E nós, como servos de Deus e como líderes, nós precisamos identificar isso no nosso ministério. Nós precisamos identificar essas pessoas que caminham conosco. Essa equipe do apóstolo Paulo não é uma equipe ideal, mas é a equipe real. É a equipe que Deus confiou a ele. É a equipe que Deus falou assim, ó, é com esse povo aí que você vai fazer a minha obra. São com essas pessoas que você vai fazer a minha obra. E Deus nos trouxe aqui nessa tarde porque nós precisamos amadurecer nisso. Porque talvez você esteja aqui hoje ainda querendo a sua equipe imaginária, querendo uma equipe ideal, querendo uma equipe que vai arrebentar a boca do balão, querendo uma equipe que vai explodir com Itaboraí, São Gonçalo, Niterói. Acha que você vai arrebentar, e muitas vezes Deus já te deu essa equipe e você não está percebendo. Deus já trouxe pessoas para que elas façam parte do teu ministério, da tua equipe, aonde você está servindo como líder e você não está percebendo. Paulo, quando escreve suas últimas palavras, ele está se referindo ao seu discípulo Timóteo. Em outras palavras, Paulo está falando para cada nome uma característica de líder. E muitos líderes de ministério, irmão, líderes de departamento frustrados, pastores com o coração azedo, pastores com o coração fechado. E eu tenho um café de pastores que a gente realizávamos com mais constância, agora a gente está fazendo esporadicamente lá na igreja. E quando a gente vai sentar para tomar um café, líderes e pastores falam a mesma coisa. Eu estou frustrado com quem? Com gente. Eu estou frustrado com quem? Porque da onde eu achei que vinha ajuda, não vem. Da onde eu imaginei que eu teria uma mão estendida, não veio. Da onde eu imaginei que o socorro poderia chegar, não chegou. Ou seja, pessoas maduras, homens e mulheres de Deus, que possuem um chamado lindo, lançando a sua expectativa numa equipe ideal, quando na verdade Deus está mostrando uma equipe real, algo que acontece no teu dia a dia, no meu dia a dia. São pessoas difíceis, são pessoas com temperamentos difíceis, são pessoas difíceis de lidar, são pessoas que muitas vezes você fala assim, Jesus de Nazaré, me dá graça, porque se o Senhor me der força. Mas são pessoas que, se você entender o propósito de Deus, são pessoas que vão trabalhar do teu lado e vão cumprir o propósito de Deus na tua vida. Então quem está entendendo essa mensagem? Eu estou na introdução ainda aqui dessa mensagem, meu irmão. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração. Deus nos trouxe aqui para entendermos que nem sempre nós teremos pessoas ideais, mas não quer dizer que essa pessoa que não é ideal, ela seja reprovada. Ela não vale para cuidar, para estar do teu lado, para fazer a obra de Deus.
Agora observe que para cada líder, Paulo vai nos mostrar uma característica. E eu queria que você pegasse papel e caneta, eu queria que você anotasse no teu notas, porque tudo que eu falar daqui para frente vai valer para a tua liderança, vai valer para o teu ministério. Eu quero que você anote isso aí. Ou seja, Paulo ele cita 7 nomes. E os 7 nomes que Paulo cita, ele cita características de liderança que aconteceram no seu ministério. Então anota aí, meu querido, observe aí, para cada líder Paulo vai nos mostrar uma característica. Paulo ensinando para o seu discípulo Timóteo: primeiro, aprenda a lidar com quem desiste. Fala com a pessoa que está ao seu lado: aprenda a lidar com quem desiste. É pouca gente falando para muita gente presente. Fala de novo comigo: aprenda a lidar com quem desiste. Olha o versículo 10: porque Demas me desamparou. Irmão, não desamparou o pastor Valber, não desamparou o pastor Luciano, não desamparou o apóstolo Robert, não desamparou o apóstolo Adalberto, desamparou Paulo, o homem que viu o terceiro céu, coisas indizíveis e inefáveis. O homem como o apóstolo Paulo, foi ele que foi abandonado, foi ele que foi desamparado. Demas é um obreiro que acompanha Paulo desde sempre, mas Demas diz a palavra que ele abandonou o barco. Agora olha que coisa interessante, eu sei que aqui é uma igreja bereana, é uma igreja que estuda a palavra de Deus. Quando você olha a história da igreja, no ano de 61 depois de Cristo, é quando Filemão é escrita, Paulo escrevendo para Filemão, no capítulo 1, no versículo 24, está escrito: Demas, cooperador amado. Paulo está falando para Demas: Demas, meu cooperador amado. É a primeira vez que Demas é mencionado no texto sagrado, e sobre ele há uma referência linda: cooperador, alguém digno de acrescentar, alguém que trabalha junto, que chega junto. Paulo tem um cooperador que ele chama de pessoa que é cooperador amado, que está com ele, que está junto, que está andando lado a lado. Isso em Filemão 1:24. Aí quando você olha um ano depois, 62 depois de Cristo, Paulo está escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 14, está dizendo: Demas vos saúda. Na Bíblia, Colossenses antecede Filemão, mas na ordem cronológica, Colossenses foi escrito um ano depois de Filemão, amém? Só para título de informação: um ano atrás, meu cooperador amado; um ano depois, Demas. Entenda uma coisa, irmão, alguma coisa aconteceu aqui entre um ano. Demas, meu cooperador amado, agora é Demas. A impressão é que Demas ainda está, mas não coopera mais. Demas está, mas não está. Demas, ele está na igreja, ele está no ministério, mas ele é só um corpo presente. Ele não coopera mais, ele não ajuda mais, ele não acrescenta mais, ele não está mais presente como estava anteriormente. E quando eu decido não cooperar mais, falta somente um pouquinho para eu amar o presente século e abandonar Paulo. E 2 anos depois, 63 depois de Cristo, quando Paulo escreve a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, vai dizer: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Meu irmão, tudo isso começa com uma decisão. Qual é a decisão? Não coopero mais. Qual é a decisão? Não faço mais, não ajudo mais, não conta comigo. Cuidado, porque se você chegou nesse nível de não cooperar mais, de não querer mais fazer, está faltando só um pouquinho para você amar o presente século. Está faltando só um pouquinho para você se tornar um zumbi dentro da igreja, um morto-vivo. Alguém que está na igreja e que entenda uma coisa, irmão: desamparar não é se desviar. Demas não se desviou. Demas continuou na igreja, mas continuou sem fazer nada. Continuou paralisado, mas continuou engessado. Entenda isso, irmão: abandonar não é desviar. Ninguém é obrigado a ficar ao lado de ninguém. Ninguém é obrigado a caminhar com ninguém. Ninguém é obrigado a caminhar com quem você não queira. Mas, cara, Deus me confrontou essa semana. Deixar Paulo pode não ser um pecado, mas é no mínimo um desperdício. Como é que você não quer mais andar com o apóstolo Paulo? Quando você encontra uma liderança espiritual como a de Paulo, não saia do lugar de onde você está, meu irmão. Quando você encontra uma liderança espiritual como a de Paulo, extraia dele o melhor que você puder. Agora Paulo, ele dá mais informação. Ele fala: Demas me desamparou,
foi amar o presente século e foi para Tessalônica. Quando você olha para a história de Tessalônica, 63 depois de Cristo, é uma cidade sem governo, é uma cidade sem liderança, e há algo estranho nisso tudo, sabe por quê? Porque Demas, ele tem uma vocação, e um dos significados do nome Demas é governador do povo. Irmão, preste atenção, Demas era alguém que tinha uma vocação para a liderança, é que algum tempo ele seria o líder, ele era a bola da vez, ele seria o próximo. Agora olha para onde Demas vai. Demas está indo para Tessalônica, para um lugar que não tem liderança, para um lugar que não tem autoridade, para um lugar que não tem governo. Ei, pega isso aqui, irmão. Satanás leva Demas para um lugar onde a figura do líder não existe. Tudo que Satanás quer é te levar para um lugar onde tudo que Deus semeou em mim seja incapaz de frutificar. Tudo que Deus quer, que Satanás quer no teu coração é te levar para um lugar onde tudo aquilo que Deus semeou não vai dar fruto. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam pensando em desistir. Talvez você esteja com pessoas na sua equipe que estejam pensando em desistir. Talvez você esteja aqui pensando: meu Deus, pastor, isso gera conflito em mim. O cara era uma mão na roda, o cara me ajudava, o cara chegava mais cedo, o cara saía mais tarde, o cara abria igreja, o cara fechava igreja, o ministério era com ele, mas de uma hora para outra ele simplesmente parou, não se desviou. Ele vem na igreja, mas não é mais o mesmo. Você precisa ter maturidade para entender. Fala com a pessoa do seu lado: tenha maturidade, entenda, aprenda a lidar com quem desiste, meu irmão. Fala com a pessoa do seu lado: aprenda a lidar com quem existe. Irmão, equipe real possui pessoas como Demas, pessoas com chamado extraordinário, que abre mão de tudo por causa de um bom salário. Abre mão para não correr risco. Líderes que abandonam tudo não se desviam, mas abandonam um arado. Tem gente que está abandonando o arado, está recuando, está retrocedendo. Demas, como eu disse, ele era o próximo da lista, ele era a bola da vez, ele não aguentou, começou bem, servia, estava perto, mas ele foi esfriando aos poucos, não foi de uma vez só, isso foi acontecendo, e ele troca o propósito pelo conforto, ele troca a proposta pelo propósito, ele começa a deixar as coisas de Deus. Aprenda uma coisa aqui nessa tarde, meu irmão: nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Nem todo mundo que começa com você vai terminar com você, porque quem ama mais o mundo do que o chamado não sustenta o ministério. Vou repetir: quem ama mais o mundo do que o chamado não sustenta o ministério. Sempre vai ter gente que começa com você e não termina. Agora entenda uma coisa: nem toda saída você vai conseguir evitar. Tem pessoas que vão desistir, tem pessoas que vão largar. Fala com a pessoa que está falando assim: olha, não se prenda a quem decidiu ir embora. Ah, irmão, fala com coragem aí, fala com autoridade. Não se prenda a quem decidiu ir embora. Agora aprenda uma coisa: nem toda saída é traição, mas toda desistência revela uma prioridade. Quando eu desisto, eu estou mostrando qual é a minha prioridade. Aprenda isso. Nem toda saída é uma traição. Me traiu porque não quer mais caminhar comigo. Não é uma traição, irmão. Ele só está mostrando para você qual é a prioridade dele. E talvez a prioridade dele é diferente da tua prioridade, e está tudo bem. Quem está comigo aqui, diga amém. Agora entenda uma coisa, meu irmão, que eu tenho aprendido como pastor nesses últimos 17 anos: não dá para liderar carregando quem já decidiu parar. Não dá, irmão. Não dá para liderar carregando quem já decidiu parar. Foi ele que decidiu parar. É com ele, é ele Deus, não é comigo, irmão. Meu irmão, não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas deixaram de caminhar com você movido por algo delas, não por causa da sua liderança. Ei, para de se culpar. Tem pessoas que estão se culpando: ah, parou de liderar, será que eu fiz alguma coisa? Parou de liderar, será que eu falei alguma coisa? Parou de liderar, será que fui eu que disse algo que entristeceu o coração? Não tem nada a ver com você, tem a ver com ela, com o coração dela, com as prioridades dela. Ei, meu irmão, dá glória a Deus e fala: Senhor, eu continuo na tua presença, eu continuo fazendo a tua obra. Quem quiser caminhar comigo, a porta do meu ministério está aqui. Eu vou abrir a porta para todo mundo, mas eu não vou me sentir culpado por quem pensou em desistir.
Se Paulo está falando que Demas o desamparou, isso é para você ficar tranquilo. Quem está comigo aqui, diga amém. Fala com a pessoa do seu lado, aprenda a lidar com quem desiste. Segunda coisa, meu Deus, a hora está passando. Paulo ensinando para o seu discípulo. Segunda característica do líder: invista em quem cresce. Anota aí, invista em quem cresce. Olha o versículo 10, que diz: crescente foi para a Galácia. O nome já diz, né, irmão? Crescente, né? Não é, ainda bem que não é decrescente, né? É crescente. Crescente foi para a Galácia. Quem é crescente? Crescente é o líder da nossa equipe que cresce. É o líder que está em constante crescimento. É o líder que não precisa de um lugar grande, de um ministério grande. Crescente é aquele líder que dilata. Onde ele está, ele faz o negócio crescer. Eu não sei você, irmãos, eu estou orando para alguns crescentes lá na igreja. Eu estou orando para chegar crescente lá. É o que? É onde você coloca algo na mão dele e o negócio cresce. Sabe aquele líder que você tem na sua equipe? Aonde você coloca, ele dá certo. Aonde você coloca, ele dá fruto. Tem gente que cresce, expande o reino sem precisar ser empurrado, irmão. Ai, como é bom você ter gente assim no teu ministério. Tem gente que se desenvolve, o que recebe, multiplica, amadurece, avança. É aquele líder que faz de um limão uma limonada. É aquele líder que faz de uma laranja uma laranjada. Meu irmão, seu foco não pode estar em quem trava. Seu foco tem que estar em quem evolui. Tem gente que onde você planta, ele cresce. Crescente é aquele líder que hoje ele não só mantém, ele aperfeiçoa. Sabe aquele líder que você fala assim: irmão, vou desconfiar esse negócio aqui. Aí você dá um negócio pequeno para ele, pastor Valber. Quando ele volta com um negócio grande. Aí você fala assim: mas eu te entreguei isso aqui, eu sei, mas eu não consigo manter. Eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que expandir. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida aqui nessa tarde. Você vai ser esse líder crescente. Você vai ser o líder que dilata. Tudo que está na tua mão vai dilatar, vai crescer, vai expandir, vai impulsionar, vai potencializar. Ei, esse é o crescente. Esse é um discípulo de Paulo, está na equipe dele. Ele cresce, tudo que eu dou na mão dele frutifica, tudo que eu dou na mão dele dá certo, tudo que eu dou na mão dele o negócio avança, o negócio vai para frente. Ele não retrocede, ele não recua, ele dá o jeito dele, ele frutifica. Crescente carrega o crescimento dentro dele, meu irmão. Não é o ambiente que faz ele crescer, ele leva o ambiente a crescer. Esse é o crescente, esse é o líder que eu quero na minha equipe. Ah, pastor, deixa eu ver qual é o ambiente. Não, você está indo lá para mudar o ambiente. Você está indo lá para que você seja o transformador daquele ambiente. Ah, pastor, deixa eu orar, né? Vamos ver como é que é o ministério. Deixa eu sentir de Deus. Não, Deus está falando com você aqui agora já. Não é o ambiente que vai mudar você, é você que vai mudar aquele ambiente onde Deus vai te colocar, irmão. É lá que Deus vai te mudar. Sabe, eu gosto de crescente porque ele é o tipo do líder que não replica. É aquele tipo do líder que evolui. Ele não só obedece, ele agrega valor. Ele é proativo, ele faz aquilo além daquilo que foi mandado. Crescente não só mantém, ele melhora. Ele não entrega igual, ele entrega melhor. Isso é tremendo, irmão. Crescente foi para a Galácia. Isso fala de quê? De expansão de reino de Deus. Tem líder que cuida só do que já tem. Agora, crescente é o líder que quer conquistar o que ainda falta. Esse é o líder crescente. Terceira característica de uma equipe real que o apóstolo Paulo tem, diz assim, versículo 10: Tito foi para a Dalmácia. Anota aí, confie em quem é maduro. Coloca, confie em quem é maduro. A Bíblia diz que Tito foi para a Dalmácia. Tito era aquele líder grande, foi enfermeiro em Creta, responsável pelo trabalho em Creta. Alguém cheio de títulos e cheio de história vai para a Dalmácia. Agora, o que Tito faz na Dalmácia? Irmão, eu pesquisei. Eu não achei nada que me explique o que Tito foi fazer na Dalmácia. Pesquisei, cara, livro, Hernandes Dias Lopes. Vamos lá, vamos dar um Google aqui. Cara, não aconteceu nada. Todos os livros
de todos os eruditos que eu tenho na minha biblioteca, não fala nada do que Tito foi fazer nesse lugar chamado Dalmácia. O que o Espírito Santo falou comigo? Dalmácia aponta para o lugar onde tudo que nós fazemos não será tratado de uma forma pública. Não será tratado de uma forma que será expostas. Onde todos possam ver e todos possam aplaudir. Dalmácia é o segredo. Dalmácia são as obras que só você e Deus sabe como foram feitas. Dalmácia é a liderança sem holofote. Todo líder precisa passar pela Dalmácia. É o lugar do anonimato. É o lugar que teu pastor não vai ver. É o lugar que o teu líder não vai ver, mas é o lugar que Deus vai ver o que você está fazendo. Dalmácia é o lugar da aprovação. Dalmácia é o lugar do anonimato. Dalmácia é o lugar que não tem holofote, mas é o lugar onde você amadurece. É o lugar onde você é lixado. É o lugar onde você é forjado. Esse é o lugar para onde ele foi. Fala para a pessoa do outro lado: você já foi para Dalmácia? Agora eu tenho aprendido uma coisa como pastor, irmão: quem precisa de visibilidade não serve para qualquer missão. Agora bota o cinto de segurança aí que vai dar uma apertada no negócio. Quem precisa de visibilidade não serve para qualquer missão. Porque se você quer microfone, tem missão que Deus não vai te dar. Se você quer notoriedade, tem missão que Deus não vai te dar. Mas todos aqueles que estão na Dalmácia, Deus vai levantar no momento oportuno para fazer uma missão ímpar e uma missão singular. Dalmácia é esse lugar que amadurece. Maturidade, ei mãe, olha, anota isso aí. Maturidade vale mais do que habilidade. Confiança se constrói com caráter, não com talento. Ah, chegou um irmão lá na igreja, o irmão é isso. Ih, papai, estou com medo. Deus levanta Titos para lugares que poucos aguentam. Quem é Tito? Tito é aquele que resolve problemas sem drama. Tito é aquele que suporta a pressão, Radamés. Tito é aquele que é resiliente. Você envia e você dorme tranquilo. Toda equipe precisa de gente madura, não só de gente disponível. Confiança é mais valiosa do que talento. Anota aí que eu vou correr agora. Número 4. Quarta característica de um líder que Paulo está falando aqui: valorize quem permanece. Anota aí: valorize quem permanece. Olha o versículo 11. Quem está comigo aqui, diga amém, irmão. Estou achando vocês assim. Quem está comigo, diga amém. Não, pastor, eu só estou anotando o que o senhor está falando, mas quem está prestando atenção aí, dá glória a Deus. Então tá bom, então anota aí. Número 4. Valorize quem permanece. Olha o versículo 11. Somente Lucas está comigo. Eu amo isso aqui, meu irmão. Lucas é aquele líder que todos nós temos que ter pelo menos um. Pelo menos um. É aquele que não sai do nosso lado de jeito nenhum. É aquele que tem uma unção de cura. É aquele que coloca atadura nas nossas feridas. É aquele que acessa as nossas fraquezas. É Lucas. É esse homem que está do lado. É aquele que carrega o piano. É aquele que se desenvolve. É aquele que possui acesso. Aprenda isso, irmão. Lealdade é permanecer quando não é conveniente. Vou repetir: lealdade é permanecer quando não é conveniente. Lucas é aquele que é fiel no oculto, não abandona na pressão. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente celebra muito as pessoas que chegam no nosso ministério, mas a gente tem que celebrar também quem fica. Quem fica, quem permanece, quem come 1 quilo de sal com você, quem está do teu lado quando você está fraco, quando você está vulnerável, quando você está passando uma situação contrária. Ei, celebra quem chega, mas acima de tudo, celebra quem ficou no teu lado quando você mais precisou. Celebre quem ficou, irmão, fiel nos bastidores. Não precisa de microfone, não precisa de púlpito, permanece mesmo quando o clima pesa. Valoriza quem permanece, não só quem aparece. Não, porque o cara é bom, já viu o cara falando? Não, porque o cara é eloquente. Não, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Valoriza quem permanece.
e não só quem aparece. Lealdade é o ativo mais raro da liderança. É a lealdade. Lucas é leal quando não é vantajoso ser leal. Ficar com Paulo naquele momento não era vantagem nenhuma. Não dava like, não dava engajamento, não dava status, não dava oportunidade, não dava crescimento ministerial, e mesmo assim ele ficou. Lealdade de verdade aparece quando não tem benefício nenhum. E Paulo fala: só Lucas está comigo. Meu irmão, Lucas não suportou um dia difícil, Lucas suportou uma fase inteira. Que é diferente alguém que vai com você até a bênção do que alguém que vai com você até a prisão. É diferente, irmão. Muita gente aguenta momentos, poucos suportam estações. É diferente eu viver com você um momento difícil do que eu viver com você um ciclo, uma estação difícil. Lucas, ele é leal, Lucas, ele é fiel. Por quê? Não é um momento difícil, é uma estação difícil. Vai demorar para sarar isso aqui, vai demorar para resolver isso aqui. Permanecer por um dia é fácil, difícil é permanecer até o fim da estação, irmão. Lucas permaneceu no pior cenário. Ele viu Paulo sofrer, ele viu Paulo ser abandonado, ele viu Paulo ser injustiçado, ele viu o lado feio do ministério, ele viu o lado da traição do ministério, ele viu o lado do abandono do ministério, ele viu o lado da calúnia do ministério. Mesmo assim ele permaneceu fiel. Lucas viu o lado feio do ministério, o lado da calúnia, da ingratidão. Ele viu, ele presenciou isso aqui. Ele viu quando não tinha milagre, quando o céu parecia de bronze. Ele viu quando parecia que Deus estava em silêncio, e mesmo assim não saiu, ficou do lado. O céu está de bronze, Paulo, mas eu estou do teu lado. Deus está em silêncio, mas eu estou do teu lado. Talvez você morra amanhã, mas eu estou do teu lado. Eu sou fiel. Eu sou o Lucas, aquele que joga atadura nas tuas feridas, aquele que é agente de cura para você, aquele que está aqui só para te levantar quando você não conseguir mais ficar de pé. Eu sou esse líder, eu sou esse discípulo, eu sou esse obreiro, eu sou essa pessoa que está com você hoje. Não é conveniente, mas eu não estou com você porque é conveniente, estou com você por fidelidade, por aliança. Esse é o Lucas, esse é o Lucas, esse é o Lucas, irmão. Sabe, nós precisamos entender isso aqui, que Lucas não era só útil, ele era presente. Ele não estava lá só para servir, ele estava lá para estar. Por que você está aqui? Porque eu estou. Por quê? Porque eu quero estar. Eu estou aqui sem interesse, eu estou aqui porque eu quero estar. A gente tem uma aliança, a gente tem uma caminhada, a gente tem uma história, a gente tem uma experiência. E não vai ser esse momento que você está vivendo aí de silêncio, de céu de bronze, que eu vou pular do barco. Eu vou continuar com você, eu vou continuar com você, eu vou continuar com você, eu vou continuar com você. Por quê? Porque eu quero estar. É livre-arbítrio, eu quero estar, eu quero permanecer, eu quero ficar. Não estou aqui por pena, não estou aqui por dó, eu estou aqui porque eu quero estar. Quem está aqui porque quer estar? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí, meu irmão. Agora aprenda uma coisa: tem gente que ajuda, mas não fica. Paulo não era só um apóstolo ali, irmão, entenda isso aqui. Paulo aqui não era só um apóstolo, era um homem no fim da vida. Lucas não abandonou um líder ferido, não expôs um líder ferido, não se distanciou. Lucas entendeu que relacionamento é maior que oportunidade. Ele poderia estar em outro lugar, Lucas poderia estar crescendo, Lucas poderia estar pregando, Lucas poderia estar aparecendo, sabe? Mas ele escolheu estar com Paulo. Tem gente que troca pessoas por oportunidades. Lucas trocou oportunidade por pessoa. Como é que você está aqui hoje? Quem é você como líder? Deixa eu fazer um bate-bola aqui, você aceita rapidinho, um minuto? Fala assim: quem é você como líder? Fala com a pessoa do seu lado: quem é você como líder? Você é Demas ou você é Lucas? Então deixa eu falar aqui, olha só. Demas ama o presente, Lucas valoriza o propósito.
Demas foge da pressão, Lucas suporta a pressão. Demas saiu quando apertou, Lucas ficou quando pesou. Demas usa relacionamentos, Lucas honra relacionamentos. Demas escolhe o caminho mais fácil, Lucas escolhe o caminho certo. Demas abandona no fim, Lucas sustenta até o fim. Que líder você quer sair dessa imersão hoje? Você quer ser Demas ou você quer ser Lucas? Eu não sei você, irmão, mas eu já fiz a minha escolha. Eu quero ser Lucas, eu vou até o final. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu quero ir até o fim, e não importa como esse fim vai acabar e como ele vai terminar. Eu já decidi, eu vou até o fim. Falo com a pessoa e falo assim: tô te achando com cara de Lucas. Mas faz aquela olhada assim meia... Tu é Lucas? Faz aquela pergunta assim: você é Lucas? Tô terminando. Agora aqui, olha aqui para mim, coloca o cinto de segurança aí. Quinto lugar, quinta característica da quinta pessoa da equipe do apóstolo Paulo. Paulo ensinando para Timóteo o que cada um é. Olha o que está escrito aqui, versículo 11: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Fala com a pessoa que está ao seu lado: aprenda a dar uma segunda chance. Ah, irmão, fala com voz de profeta aí, que eu sou profeta. Fala com a pessoa do seu lado: aprenda a dar uma segunda chance. Atos capítulo 13, Marcos abandona uma viagem. Atos capítulo 15, versículo 37, Paulo não quer mais ele. Paulo fala assim: eu não quero ele, tira ele daqui. Vacilão, imaturo, tira ele. Paulo manda tirar: não quero ele mais, ele não vai viajar comigo, ele não vai fazer essa missão comigo, ele não vai fazer parte do meu ministério. Irmão, entenda, Marcos já foi um problema, depois virou solução. Vou falar de novo. Marcos já foi problema, mas depois virou solução. Aprenda isso aqui que eu tenho aprendido, irmão: quem um dia falhou pode se tornar essencial. Já errou, mas amadureceu. Processo gerou utilidade, processo gerou crescimento. Agora ele é útil, agora ele é confiável. Meu irmão, fala com a pessoa do outro lado assim: olha, não descarte quem Deus ainda está formando. Você pode estar descartando gente que Deus está lapidando. Você pode estar descartando gente, Deus fala assim: meu filho não está pronto ainda. Porque Marcos não estava pronto em Atos 13. Marcos não estava pronto em Atos 15, mas estava pronto em Timóteo 4. E o que fez ele amadurecer? Foi o tempo? Não, foi o fruto. Porque você vai dar a segunda chance para quem está dando fruto. Esse fruto é notório. O arrependimento é genuíno, é verdadeiro. Os sinais que você está vendo são sinais em que você vê na pessoa arrependido. Eu não estou falando de rebelde. Rebelde é outra coisa, malicioso, diabólico, joga banana para você escorregar. Eu não estou me referindo a essas pessoas. Eu estou me referindo a pessoas imaturas que tomam decisões imaturas e precipitadas e acabam comprometendo aquele tempo que Deus tem. Aí Deus vai e leva ela para o deserto, ela amadurece, se aperfeiçoa, vem, se arrepende. Você vê frutos dignos de arrependimento. É notório o fruto que ela está dando, porque não dá segunda chance para ela. Se você está vendo, o fruto está respaldando, a família está respaldando, o casamento está respaldando, está tudo respaldando aquela pessoa. Sabe qual é o nosso problema hoje? O orgulho está mais na liderança do que do lado de fora. Já dei uma chance, não aproveitou. Comigo não trabalha mais. Já deu uma chance lá atrás, não aproveitou, agora tem gente na fila. Cuidado, porque quando você faz isso, você pode estar resistindo ao próprio Deus, que está colocando essa pessoa para você trabalhar de novo. Sabe o que eu aprendo na equipe do apóstolo Paulo? Que a gente pode dar segunda chance. Que a gente pode falar assim: cara, você amadureceu, caminha comigo. Eu fui pesquisar, foram 17 anos, de Atos 13 a 2 Timóteo capítulo 4. 17 anos. Era como se Timóteo falasse assim: Paulo,
eu amadureci, cara. Eu sou uma outra pessoa. Me dá uma oportunidade. Olha os frutos. Eu sei que eu errei, eu fui imaturo, mas eu estou aqui, sou arrependido. Me dá essa segunda chance. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Deixa eu glorificar o nome de Jesus. Irmão, isso é muito sério. Porque se Paulo não dá uma segunda chance, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, talvez não seria escrito. Mas só foi escrito porque Paulo deu uma chance. Você tem noção disso, irmão? Quanta coisa na tua mão, porque você pode estar travando o teu coração por alguém que já amadureceu, que o tempo de amadurecimento chegou, e você pode dar uma segunda chance e falar: vem que agora você vai ser útil, vem que agora você vai, nós vamos arrebentar a boca do balão. Tem alguém, quem está entendendo essa palavra aqui, irmão? Vocês estão me olhando com o olho arregalado? Está todo mundo aqui? Diga amém. Alguém foi arrebatado aqui? Aprenda a dar segunda chance. Eu venho de um ministério que o segunda chance não existia, tá? Passou o X nas costas, acabou. Vai para outro lugar. Aqui não. Lá na Eclésia, frutos notórios, visíveis, arrependimento genuíno e verdadeiro habilitam qualquer pessoa imatura a falar: eu quero de novo. Vem servir comigo. Aqui tem lugar. E o meu ministério vai ser plataforma para você decolar. Deus vai te usar. Eu imagino Paulo quando Marcos chegou. Marcos, seja bem-vindo. Lá atrás tivemos um problema, já está tudo resolvido. O tempo apagou e o teu fruto fala mais do que qualquer tipo de problema. Vamos fazer a obra do Senhor. Ei, meu amor, levanta a mão que eu vou profetizar. Deus, por esses dias, vai começar a enviar pessoas e falar assim: meu Deus do céu, fechei o coração. Você vai começar a olhar e falar assim: Senhor, será que o Senhor quer fazer algo? Alguma restauração? O Senhor quer restaurar não somente amizade, mas aliança, ministério, para a gente frutificar, para nós juntarmos forças, para que o Evangelho seja pregado, assim como Marcos escreveu o Evangelho e fez a diferença até os dias de hoje. Tem gente de valor que Deus vai colocar na tua caminhada, meu irmão. Fala com a pessoa, só tem gente de valor. Gente de valor. Ah, eu preciso correr, está acabando. Sexto e penúltimo lugar. Reconheça os anônimos. Fala com a pessoa, reconheça os anônimos. Versículo 12. Também enviei Tíquico a Éfeso. Tíquico está em Éfeso. Paulo deve ter enviado pelas mãos de Tíquico o quê? Uma carta. A igreja de Éfeso é aquela igreja que perdeu o primeiro amor. Você conhece, está lá em Apocalipse. Como uma igreja que perdeu o primeiro amor, vai ouvir uma carta. Fala para mim. Os caras estão tudo na distração. Como é que você vai ouvir uma carta, irmão? Agora, em lugares onde Tíquico não poderia ler a carta, ele deverá ser a carta. Nós precisamos de pessoas na nossa equipe, de líderes na nossa equipe, que quando tivessem a Bíblia, a vida dele vai pregar mais com quando ele tiver com a Bíblia na mão. Entenda uma coisa, querido, não é que Éfeso tenha resistido, não é que ela não tem mais o primeiro amor, é uma igreja que não tem mais o primeiro amor, ela é resistente à mensagem. Então, se não é possível abrir a carta e ler a carta, que nós sejamos essa carta. Tíquico é o líder que lidera com a sua vida e com o seu testemunho. Precisamos de pessoas na nossa equipe assim, que lidera com a sua vida, que lidera com o seu testemunho. Irmão, existem ambientes onde a sua voz não entra, mas a sua vida prega. Vou repetir. Existem lugares que a sua voz não vai entrar, mas a sua vida vai pregar. Quando Tíquico vai para Éfeso, o que Paulo está falando? Ainda que eles não leiam a carta que eu vou te mandar, a sua vida vai pregar para eles. O seu testemunho vai pregar para eles. Tíquico é aquele líder que, se não abrem espaço para ele falar, ele vive de um jeito que ninguém consegue ignorar. Não dá para ignorar, irmão. Olha esse cara é um santo homem de Deus. Se não ouvirem a sua voz, deixa a sua vida gritar. Porque talvez você nunca tenha a oportunidade que eu estou tendo de pegar um microfone. Mas quando não te derem voz, deixa a sua vida gritar.
tua vida de homem de Deus, de marido, de pai, de testemunho. Tíquico é esse que tem que ter. Eu quero ele na minha equipe. Por quê? Porque ele não prega, mas a vida dele prega. Ele não tem voz, mas a vida dele grita. Ah, meu irmão, eu quero essas pessoas na minha equipe. Tem gente que não aparece, mas faz tudo acontecer. Esse é o Tíquico. É aquele que resolve bastidores, faz o negócio fluir, funcionar, não busca reconhecimento. Ele só quer que as coisas fluam. E agora em sétimo e último lugar para terminar. Era hora de você me dar uma moral. Vou repetir aqui, vamos tentar, hein? Em sétimo e último lugar. Tá vendo aí, pastor Valber? São eles que estão dizendo, não sou eu. Sétimo e último lugar para terminar. Tenha discernimento com as oposições. Vou repetir. Tenha discernimento com as oposições. Versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Irmão, Alexandre o latoeiro não resistiu pouco. A Bíblia diz que ele resistiu muito. É aquele líder que resiste em ser confrontado. Paulo está dizendo, olha, ele deu problema aqui, ele pode dar problema aí também. Sabe aquele líder que dá problema lá em Santa Luzia? Aí ele vai lá para o Culubandê. Aí ele deu problema no Culubandê, aí ele vem para Itaboraí. Aí ele sai de Itaboraí, vai lá para o Caramujo. É o líder que dá problema aonde ele vai. Aí o que acontece aqui o que está acontecendo com Paulo? Olha o que está acontecendo com Paulo e com Timóteo aqui. Olha o que Paulo está falando. Gente, preste atenção. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. O que Paulo está fazendo? Repita comigo, comunicação interna. Agora repita comigo, comunicação interna. Não é fofoca. Não, você precisa gravar isso. Fala, comunicação interna. Não é fofoca. Paulo falou o que para Timóteo? Guarda-te dele. Que ele resistiu aqui, resistiu muito. Se ele for aí, vai te dar problema. Irmão, presta atenção. Ministérios maduros possuem comunicação madura. O irmãozinho está lá nos casais, está dando problema. Sabe o que ele fala? Vou para os jovens. Aí sabe o que o líder dos casais deveria fazer? Sabe o que ele faz? Antes de fazer aquilo que deveria fazer? Graças a Deus. Vai com Deus, vai para os jovens, vai para os jovens. Sabe o que você deveria fazer? Fulano, fulano acabou de sair daqui, me deu um problemaço, falou que vai servir nos jovens. Tu toma cuidado com ele, porque ele resistiu muito às nossas palavras aqui. Foi confrontado, não aguentou, vai achar guarida aí. Cuidado, isso é fofoca? O que é isso? Comunicação interna. Ah, não gostei dos jovens, vou para os adolescentes. Aí o jovem, pode ir, vai com Jeová. Não é assim que você tem que fazer. Você vai ligar para o líder de adolescente e falar assim, preciso falar com você. Está recebendo aí uma Hiroshima e Nagasaki. A qualquer momento vai explodir. Deixa eu falar para você. Aconteceu isso e isso. Estou falando para você porque se ele resistiu aqui, ele vai resistir aí. Quem está comigo, diga amém. Os líderes que estão aqui, bota a mão na cabeça. Fala assim, ai. Não tem tráfico de drogas na igreja. Tem comunicação interna. Alguém vai ter que pegar esse cara e confrontar e falar assim, meu irmão, você vai ficar andando de galho em galho, você vai ficar andando de ministério em ministério, para de acertar a tua vida, senta aqui agora, a gente vai tratar você, porque a gente te ama, a gente precisa de você, a gente quer que você cresça, a gente quer que você sirva, para de ficar de galho em galho, meu irmão, amadurece. Esse é o Alexandre Latoeiro, irmão, só na Eclésia tem Alexandre Latoeiro. Eu sei que aqui não tem Alexandre Latoeiro, mas na Eclésia tem Alexandre Latoeiro. A comunicação de Paulo para Timóteo é linda. Agora entenda uma coisa, os historiadores dizem que foi Alexandre o Latoeiro que delatou Paulo quando esse foi preso pela segunda vez. Você sabia que ele é um X9?
Foi Alexandre o Latueiro que entregou Paulo, para que Paulo tivesse aonde ele estava hoje, no corredor da morte. Paulo não se vinga, apenas se previne contra ele. Cara, eu tenho que me converter. Paulo não se vinga, Paulo apenas previne. Isso aqui é tremendo demais, irmão. Ele se tornou um inimigo da obra de Jesus, um verdadeiro empecilho. Qual líder, qual pastor que já não tenha sofrido com algum Alexandre da vida, meu irmão, e que te causou muitos males? Quantos pastores, quantos líderes que nós conhecemos, que hoje estão parados, sem forças, sem ânimo, e na maioria das vezes fracassados espiritualmente. Sabe por quê? Por causa de líderes Alexandres latoeiros. Aprenda isso, querido. Nem todos que estão perto estão do seu lado. Nem todo mundo à sua volta está a seu favor. Nem todo problema é falta de gestão. Às vezes é caráter mesmo, de quem caminha perto de você. A pessoa que é crítica constante. Cuidado com pessoas que são críticas constantes. A pessoa está criticando o tempo todo. Ela pode estar perto, mas ela trabalha contra. Ela gera desgaste espiritual e emocional na sua equipe e no seu ministério. Ei, meu irmão, presta atenção. Discernimento é essencial. Nem todo mundo você confronta. Alguns você se afasta. Se afasta, irmão. Não vai dar certo. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Para não passar mais tempo. Só para fingir que está acabando. Fica de pé. Queria chamar o louvor aqui, por favor. Por que Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero fechar aqui? Porque você está aqui, como eu, há 17 anos atrás, quando eu fui chamado para ser pastor. Sabe como é que eu fui chamado para ser pastor? Vou botar fulano aqui, vou botar ciclano aqui, ciclano vai vingar aqui, vai rolar aqui, vamos explodir, vamos crescer. A obra vai avançar, vai romper, vai fluir. Irmão, eu estou há 17 anos tentando montar a equipe ideal, não consigo. Sabe por quê? Porque a equipe ideal não existe. A equipe ideal é o seu imaginário. A equipe ideal é algo que você sonha. Mas existe uma equipe real, que a gente tem que entender, fazer uma leitura correta e saber administrar bem a personalidade, temperamento e comportamento de cada um. Agora, aprenda uma coisa que eu tenho aprendido. Grandes líderes da nossa nação e de todo mundo não têm equipes perfeitas. O que eles têm? Eles têm maturidade para liderar pessoas diferentes. O propósito não está em você achar o perfeito, está em você ser maduro para começar a liderar pessoas diferentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falo isso lá na igreja, pastor, porque a gente está esperando o melhor guitarrista já está na igreja dele. A gente está esperando um bom líder para esse ministério. O bom líder para esse ministério já está na igreja dele. O que você tem que ver? Você tem que olhar a tua realidade e falar assim, eu vou investir nele. Mas ele não tem nada a ver, mas eu vou investir nele. Porque Deus sempre busca os improváveis. Até quando você vai ficar esperando o melhor chegar? Até quando você vai ficar esperando o ideal chegar? Até quando as suas desculpas serão que você não tem pessoas para trabalhar o teu ministério? Até quando a sua desculpa vai ser essa? Porque você não olha para aquele que está do teu lado, que é a realidade dele. Ele é limitado, mas ele tem vontade. Aplica o coração nele, investe nele. Pastor, mas ele tem dificuldade para ler. Ei, dá uma oportunidade para ele. Investe em pessoas reais, pessoas imperfeitas, pessoas limitadas, pessoas que aos teus olhos não é nada, mas nos olhos de Deus são preciosidades. São essas pessoas que Deus vai colocar na tua equipe real. Equipe real. Eu estava lá com o meu staff agora essa semana. O meu pastor auxiliar falou assim, pastor, ainda bem que o senhor não faz psicotécnico para trabalhar na igreja. Porque seria todo mundo reprovado. Eu falei, seria mesmo? Graças a Deus. Porque é todo mundo louco, é todo mundo improvável. Olhando ao olho natural, fala assim, tu nunca ia trabalhar comigo nessa área. Mas é Deus que dá graça. É Deus que dá favor. Eu não sei você, irmão, mas eu estou querendo uma equipe real.
Equipe humana, equipe que chora, equipe de gente imperfeita, gente limitada, mas tem um coração em Deus, tem um coração na obra, ama Jesus, ama a igreja local, ama uma aliança, ama estar presente, ama fazer parte. Liderar não é escolher quem vem, é saber lidar com quem Deus permitiu estar. Isso é liderar. Foi Deus permitiu você aqui, então é com você que eu vou liderar, é com você que eu vou fazer essa obra, é com você que eu vou. Maturidade da liderança, meu irmão, é parar de idealizar equipe e começar a desenvolver gente real. Deus te chamou para desenvolver gente real. Pastor, mas isso aqui vai dar trabalho. É isso mesmo, vai te dar trabalho. Mas quando ele estiver lapidado, você vai ter um obreiro fiel, você vai ter uma equipe maravilhosa, que vai falar assim: eu estou com você, não por conveniência, mas por aliança e por lealdade. Agora entenda uma coisa, para fechar isso aqui, irmão. Na sua equipe real, você terá líderes que te abandonam. Vou repetir, na sua equipe real, você vai ter líderes que te abandonam, pois não querem pagar o preço que você está pagando. Não querem pagar. É equipe real, eles não querem pagar o preço que você paga. Eles não querem acordar como você acorda. Eles não querem renunciar ao que você renuncia. Eles não querem carregar a cruz que você carrega. Você tem que aprender que na sua equipe real vão ter pessoas que vão te abandonar. Você terá líderes como crescente, líder que cresce em qualquer lugar que você colocar. Você terá na sua equipe de liderança líderes como Tito, que não se importam com o anonimato e nem com o holofote. Ele quer apenas servir, e quer servir com excelência. Na sua equipe você precisa orar por um Lucas, aquele que coloca atadura nas nossas feridas, aquele que tem unção liberada por Deus para curar líderes, para curar a liderança. Sabe aquelas pessoas que Deus usa para nos curar? São obreiros fiéis na nossa casa. Esses são os Lucas, que na sua equipe, se Deus quiser, terá. Aquele que tem unção de cura, aquele que tem acesso ao seu coração. Agora você também terá na sua equipe alguns Marcos, que pela imaturidade, melhor dizendo, recuaram, retrocederam, mas Deus restabeleceu uma nova conexão para o novo tempo. Na sua equipe você terá um Tíquico, aquele que a vida fala mais do que qualquer outra coisa. Seu testemunho e sua vida é uma carta que anda, é uma carta ambulante. E você terá na sua linda equipe real Alexandres, que não gostam de ser confrontados, que dão problema em qualquer lugar, e todos precisam saber quem ele é. Paulo pede os pergaminhos aqui no corredor. Fiquei pensando nisso hoje. Por que Paulo está no corredor da morte? Por que ele pede pergaminho? Paulo no corredor da morte manda os pergaminhos que estão lá na casa de Carpo. Deus falou comigo: Paulo estava preso, mas não estava aposentado. Lá ele estava fazendo a obra. A mente de Paulo estava ativa. O espírito de Paulo estava aceso. O chamado ainda estava de pé. Traz os pergaminhos. Por quê? Eu quero estudar aqui mesmo. É aqui que eu vou crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que para antes do tempo. Paulo falou assim: eu vou combater o bom combate, eu vou até o final. Tem gente que um problema já para. Paulo fala assim: traz, porque eu não vou parar antes do tempo. Até Deus me dá respiração, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou me desenvolver, para que de alguma forma eu seja bênção para alguém. Traz esses pergaminhos aí. Paulo estava morrendo, mas ainda estava crescendo na graça e no conhecimento. Eu quero orar por você que está aqui nessa hora. Você que está aqui, pastor, essa palavra falou comigo. Já tive conflitos pessoais. Eu preciso trabalhar mais a gestão de pessoas. Sabe, querido, reino, evangelho se faz com pessoas. Reino, pregação, igreja local, pessoas. Se você não souber lidar com pessoas, você já vai sair atrás. Qual é a minha oração? É a oração que eu fiz na Eclésia, eu quero fazer hoje aqui. Eu vou aprender a fazer uma leitura correta das pessoas reais. Não vou gerar expectativa, eu vou ver a realidade. Eu não quero uma equipe ideal, eu quero uma equipe real. Mas que eu saiba discernir e entender
quem é quem que Deus está colocando do meu lado, porque essas pessoas, se foi para o ministério do apóstolo Paulo, pode ter certeza que vai ter no teu ministério também. O mais importante é a leitura que você está fazendo, é a maturidade que você está tendo. É por isso que você veio nessa imersão aqui, porque o Espírito Santo está falando com você. Eu queria orar por você. Posso orar, pastor Valber? Eu queria orar por você. Pastor, essa palavra foi para mim. Ora por mim. E nesse momento a palavra foi para mim. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Deus vai te dar discernimento. Você vai trabalhar em equipe. Você vai trabalhar como você nunca trabalhou. Enquanto o ministério de louvor vai tomar um cântico, sai do teu lugar. Pode sair. Vem aqui na frente. Quero orar por você, querido. Eu quero orar pela tua vida. Só se a palavra falou com você. Se falou, vem aqui. Se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Meu Deus, sem você não sei pra onde ir. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Sem tua presença nada importa. Você que se decepcionou com pessoas, vem aqui na frente. Você que não fez a leitura correta, vem aqui na frente. Você que não discerniu, vem aqui na frente. Deixa o Espírito Santo fazer a obra hoje. Meu Deus, Pai, nas tuas mãos eu entrego estas vidas, Senhor. Coloco diante de ti cada um que está aqui diante do teu altar, ali atrás. Pessoas que não tiveram experiências, Pai, idealizaram coisas, criaram expectativas que não aconteceram. Deus, o Senhor nos trouxe aqui para nos mostrar uma realidade. O Senhor nos trouxe aqui para mostrar o real, não o ideal. Ajuda-nos a lidar com pessoas, para que o teu reino cresça, para que o teu reino se expanda. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, nos dê sensibilidade, sabedoria no teu espírito, Senhor, para lidar com essas pessoas. Pessoas que muitas vezes vêm travestidas de problema, vêm travestidas, Senhor, de muito carrapicho, mas na verdade são pessoas
que serem trabalhadas e lapidadas, Senhor, serão úteis para a grande obra que o Senhor vai fazer no nosso ministério e na nossa liderança. Eu entrego cada um aqui nas tuas mãos. Tira todo o coração que azedou, tira toda a decepção, tira toda a frustração. Pessoas que estão aqui, Pai, que travaram a unção do Senhor sobre eles, porque fecharam o coração por decepções com pessoas. Meu Deus, que corações sejam abertos aqui hoje, que corações sejam abertos, que ministérios sejam ativados novamente para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos, te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor.